O ar quente e úmido de Salvador, na Bahia, parecia zombar do frio que se instalara na alma de Helena. Para quem via de fora, ela e Marcos tinham o que muitos chamariam de vida ganha. Moravam num apartamento agradável no bairro da Graça, com vista para a Baía de Todos os Santos, e tinham 2 filhos lindos e saudáveis. Marcos era um engenheiro dedicado, um provedor incansável, mas nos últimos anos, essa dedicação ao trabalho havia se transformado em uma ausência que ecoava por todos os cômodos da casa. A comunicação entre eles, antes uma ponte vibrante, havia se tornado um caminho esburacado, cheio de silêncios e mal-entendidos. As conversas agora eram puramente logísticas. Pagou a escola das crianças, não se esqueça da reunião de condomínio, compre o pão na volta. O riso, as confidências e os sonhos compartilhados pareciam pertencer a uma outra vida, a um casal que eles não reconheciam mais no espelho. Helena sentia-se como uma administradora de um lar, não como uma esposa. Cuidava de tudo, dos filhos à casa, com uma competência que a esgotava. E em cada noite, ao se deitar ao lado de Marcos, o espaço entre eles na cama parecia um abismo intransponível. Ele chegava tarde, exausto, e o cansaço era a desculpa perfeita para evitar qualquer conexão mais profunda. Ela, por sua vez, carregava o peso da solidão e do ressentimento, uma armadura que a protegia, mas que também a impedia de se aproximar. Helena havia tentado de tudo um pouco, planejou jantares que esfriaram na mesa, iniciou conversas que morreram no primeiro monólogo dele sobre o trabalho, sugeriu viagens que nunca saíram do papel. Cada tentativa falha era mais uma camada de desesperança que se solidificava em seu coração. Ela estava no seu limite, e a pergunta que martelava em sua mente, dia e noite, era dolorosa e assustadoramente clara. Lutar pelo quê, se já não existe mais nada aqui? O pensamento de desistir, antes um sussurro distante, agora gritava dentro dela. O ápice do desespero de Helena se materializou em um domingo ensolarado. Ela havia insistido para que fossem almoçar em família em um restaurante na orla de Itapuã. Ela imaginava a brisa do mar suavizando as tensões, as risadas das crianças preenchendo o silêncio. Mas a realidade foi cruel. Marcos passou a maior parte do tempo no celular, resolvendo um problema urgente da empresa, com o rosto franzido de preocupação. As poucas palavras que trocou com Helena foram monossilábicas. Para o mundo, eles eram o retrato de uma família de comercial de margarina, mas por dentro, a estrutura estava podre. Na volta para casa, um silêncio pesado e acusador preencheu o carro. Foi então que Helena, com a voz embargada pela mágoa acumulada, tentou mais uma vez. Marcos, não dá mais. Você não está aqui. Você está em todo lugar, no seu trabalho, nos seus projetos, menos aqui, com a sua família. A reação dele não foi de surpresa, mas de irritação. Helena, tudo o que eu faço é por vocês. Você acha que esse apartamento, essa vida, cai do céu? Alguém tem que trabalhar duro, e esse alguém sou eu. A discussão escalou, com acusações e palavras duras que feriram ambos profundamente, terminando com a frase que selou o desespero de Helena. Se você está tão infeliz, a porta está aberta. Aquela noite foi a mais longa da vida de Helena. Marcos dormiu no sofá, e ela, no quarto vazio, abraçou o próprio corpo, sentindo um frio que vinha de dentro. Ela repassou mentalmente os últimos anos, as tentativas, as decepções, a solidão. A energia para lutar havia se esvaído por completo. Ela se sentia derrotada, uma fracassada em sua missão mais importante. Pela manhã, com os olhos inchados de tanto chorar, ela olhou seu reflexo no espelho e não se reconheceu. Quem era aquela mulher exausta e sem brilho? A ideia de desistir não era mais um pensamento, era uma decisão que começava a tomar forma. Foi então, no fundo do poço, no silêncio de sua dor, que uma memória de sua avó, uma mulher de fé inabalável, veio à mente. Ela sempre dizia: minha filha, quando a gente não tem mais força na perna para andar, é hora de aprender a usar os joelhos. Helena não era uma mulher de frequentar a igreja, mas naquele momento, sem ter mais a quem ou a que recorrer, ela se ajoelhou ali mesmo, no chão frio do quarto, e com uma sinceridade brutal, ela orou. Não foi uma oração bonita,
ou cheia de palavras teológicas, foi um desabafo, um grito de socorro. Deus, se o Senhor existe mesmo, eu não aguento mais, eu desisto. Desisto de tentar mudar o Marcos, desisto de tentar salvar isso sozinha. Minhas forças acabaram. Se ainda há uma chance, por favor, me mostre o que fazer, porque eu não sei mais lutar. Nos dias que se seguiram àquela oração de rendição, a tempestade externa não cessou. Marcos continuava distante, um fantasma dentro da própria casa, imerso em seu mundo de prazos e pressões. Mas, milagrosamente, a tempestade interna de Helena havia se aquietado. A angústia desesperada deu lugar a uma calma observadora. Pela primeira vez em anos, ela começou a olhar para Marcos não através do filtro de sua própria mágoa, mas com uma nova clareza. Ela via as olheiras profundas que ele tentava disfarçar, a maneira como ele massageava as têmporas quando pensava que ninguém estava vendo, o peso nos seus ombros que o fazia andar ligeiramente curvado. A raiva dela começou a se transformar em uma espécie de compaixão distante. Ele também estava sofrendo, a seu modo. A resposta para sua oração não veio como um raio ou uma visão, mas de uma forma muito mais íntima e sutil. Em uma tarde, buscando uma distração, Helena decidiu arrumar um antigo baú de sua avó, uma relíquia de família. Lá dentro, entre toalhas bordadas e fotos amareladas, encontrou uma Bíblia de capa gasta. Não era um livro que ela costumava ler, mas, sentindo um impulso, sentou-se no chão e o abriu. Ao folheá-la, um pequeno pedaço de papel marcado a guiou para uma passagem em Efésios capítulo 4, versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. A palavra suportando saltou da página. Ela sempre a enxergou como aguentar, tolerar com sofrimento. Mas ali, no silêncio de seu quarto, ela entendeu um novo significado, uma nova estratégia de batalha: dar suporte, ser o pilar, sustentar. A revelação foi como uma luz inundando um porão escuro. Ela passara anos lutando contra Marcos, contra sua ausência, contra seu comportamento. E se a luta estivesse na direção errada? Ela o via como o inimigo em uma guerra, mas a passagem sugeria que eles estavam do mesmo lado, apenas feridos e lutando de forma descoordenada. Ali, nasceu o que ela chamaria de sua atitude de suporte incondicional. Não era sobre apagar a própria dor ou fingir que os problemas não existiam. Era sobre mudar radicalmente de tática. A atitude consistia em parar de lutar por suas próprias razões e começar a lutar pelo bem-estar dele, acreditando que isso eventualmente traria cura para ambos. Então, o conflito interno se instalou com força. Seu orgulho gritava: ele não merece, depois de toda a sua negligência? Sua mágoa sussurrava: e você? Quem vai te dar suporte? A justiça própria argumentava: isso não é justo, ele precisa mudar primeiro. Era a voz da razão humana, a voz do ego ferido. Mas, pela primeira vez, uma outra voz, mais serena e firme, falava mais alto. A voz da fé que ela havia pedido. Ela tomou uma decisão consciente. Fechou a Bíblia, respirou fundo e fez um novo voto, não para Marcos, mas para Deus. Ela iria parar de lutar com as armas do mundo. A cobrança, a crítica, o silêncio acusador, e começaria a lutar com as armas da fé, o suporte paciente, a palavra de ânimo inesperada, o amor que se doa, sem a garantia de receber algo em troca. Ela ainda não sabia como fazer isso na prática, mas sabia por que faria. E essa era a fundação de tudo. Colocar a atitude de suporte incondicional em prática foi a coisa mais difícil que Helena já fizera. A primeira noite foi um teste de fogo. Marcos ligou, avisando que chegaria depois das 10. O impulso imediato de Helena foi suspirar e responder com um frio: tudo bem. Mas ela respirou fundo, lembrou-se de seu propósito e disse, com a voz mais serena que conseguiu encontrar: ok, meu bem. O dia deve ter sido puxado. Deixarei algo para você comer. Dirija com cuidado. Do outro lado da linha, houve um silêncio surpreso antes de um tá bom confuso. Naquela noite, em vez de ir dormir com raiva, ela deixou um prato de moqueca de peixe esquentando no forno, com um bilhete simples ao lado. Para repor as energias.
Bom descanso. A reação de Marcos foi de estranhamento. Nos primeiros dias, ele parecia andar sobre ovos, desconfiado daquela nova gentileza. Ele não agradecia, não comentava. Apenas observava, como se esperasse a hora em que a velha Helena voltaria com as cobranças. Para Helena, cada dia era uma batalha. Havia manhãs em que ela acordava com o ressentimento batendo à porta do seu coração. Em uma noite particularmente difícil, ele chegou em casa e mal a cumprimentou, indo direto para o escritório para continuar trabalhando. Helena sentiu as lágrimas de frustração subindo. Ela se refugiou no quarto e, em uma oração sussurrada, desabafou: Deus, eu não consigo, é demais para mim. Ele não vê, ele não se importa. Por favor, renova minha força, porque a minha acabou de novo. Era a fé que a sustentava nesses momentos. Ela não estava fazendo aquilo para receber uma recompensa de Marcos, mas como um ato de fé em Deus. Essa era sua âncora. Minha kabate ayá, mutuma atariei. Ela persistiu. Em vez de perguntar por que você está sempre cansado, ela passou a dizer: você trabalha tanto por nós, precisa descansar. Ela começou a se interessar pelas pressões dele, praticando a escuta ativa que há muito não usava, ouvindo-o desabafar sobre um projeto estressante sem dar opiniões, apenas oferecendo um ouvido atento. As semanas foram passando, e as pequenas sementes de suporte começaram a germinar. Um dia, Marcos chegou em casa e, pela primeira vez, perguntou: e o seu dia, como foi? A pergunta simples quase fez Helena chorar. Em outra ocasião, ele chegou mais cedo e a encontrou exausta no sofá, ajudando o filho com a lição de casa. Ele pegou o caderno do menino e disse: deixa que eu termino aqui, vai tomar um banho e relaxar um pouco. Eram pequenas vitórias, mas para Helena eram milagres. A muralha de gelo entre eles estava começando a derreter, não por uma avalanche, mas pelo calor constante e paciente de suas atitudes. A grande mudança veio em uma noite de sexta-feira. Ele chegou com 2 pizzas na mão e disse: cancelei a reunião de amanhã. Pensei que poderíamos levar as crianças à praia do Porto da Barra como antigamente. O que você acha? Os olhos de Helena se encheram de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de esperança. Ela percebeu que sua atitude não estava apenas mudando o comportamento dele, estava criando um ambiente seguro para que o homem com quem ela se casou pudesse finalmente começar a voltar para casa. A jornada estava longe de terminar, mas pela primeira vez em anos, havia um caminho iluminado à frente. O fim de semana na praia do Porto da Barra foi mais do que um passeio. Foi a cerimônia de reinauguração de seu casamento. Sentados na areia, enquanto as crianças brincavam na água, o silêncio entre Helena e Marcos não era mais pesado, mas sim preenchido por uma paz confortável. Foi Marcos quem quebrou o silêncio, com a voz embargada. Helena, me perdoa, eu me perdi no caminho. Achei que ser um bom marido era só trazer dinheiro para casa, e nessa busca, eu perdi minha própria casa. Eu perdi você. Ele confessou a pressão esmagadora que sentia, o medo de falhar, e como em vez de se abrir, ele se fechou, construindo um muro ao redor de si mesmo. Pela primeira vez, Helena não viu um homem ausente, mas um homem ferido, que também se sentia sozinho em sua batalha. Com lágrimas nos olhos, Helena segurou a mão dele. Eu também me perdi, ela admitiu. Me perdi na mágoa, na cobrança. Eu estava tentando lutar uma guerra que só nos afastava. Ela contou a ele sobre seu momento no fundo do poço, sobre sua oração de rendição e sobre a decisão de mudar sua atitude, não para manipulá-lo, mas como um ato de fé. O perdão que foi liberado ali, na frente da imensidão azul do mar da Bahia, foi profundo e verdadeiro. Não era apenas sobre as feridas, mas sobre a compreensão das motivações de cada um. O amor que ressurgiu não era o amor idealizado do início do namoro, mas um amor mais forte e mais maduro, forjado na crise e cimentado pelo respeito mútuo. A restauração do casamento deles foi a prova viva da parceria entre a graça divina e a ação humana. Não foi um milagre passivo. Foi a graça de Deus que deu a Helena a sabedoria e a força sobrenatural para amar quando era mais difícil. Foi a ação persistente e corajosa dela que arou a terra seca do coração de Marcos.
E foi a decisão dele de baixar a guarda e aceitar aquele convite silencioso para a mudança que permitiu que a semente da reconciliação finalmente brotasse. Eles aprenderam a lição mais importante de suas vidas. O amor não é apenas um sentimento que vai e vem. É uma decisão diária, uma escolha consciente de apoiar, perdoar e se conectar. Aprenderam, principalmente, que o fim da força humana não é o fim da linha, mas o exato ponto de partida para o poder de Deus agir. A jornada de Helena e Marcos, de um lar frio em Salvador a uma família aquecida pela reconciliação na praia, é uma prova poderosa de que mesmo os casamentos mais abalados podem ser reconstruídos. A história deles nos lembra que a ausência e o silêncio podem parecer o fim. Mas o fundo do poço pode ser, na verdade, a fundação mais sólida para um novo começo quando entregue nas mãos de Deus. A transformação não começou quando Marcos mudou, mas quando Helena, em seu momento de maior fraqueza, decidiu mudar sua própria atitude, trocando as armas da cobrança pelas ferramentas do suporte e da fé. Talvez você, que está ouvindo esta história, se sinta como Helena se sentia. Talvez a solidão, a frustração e a desesperança sejam seus companheiros constantes. A lição de Helena e Marcos para você hoje é: não desista. Se suas forças acabaram, se você já tentou de tudo, talvez seja a hora de tentar uma nova abordagem. A abordagem da fé em ação. Considere qual atitude de suporte você pode aplicar em sua casa, não esperando uma mudança imediata no outro, mas como um ato de obediência e confiança em um poder maior. Lembre-se, o amor mais forte é aquele que se decide amar, mesmo quando não se sente vontade. Se a história de Helena e Marcos tocou o seu coração, saiba que este é um espaço seguro para encontrar esperança. A sua interação aqui é muito mais do que um clique, é um ato de apoio. Ao curtir este vídeo, você nos sinaliza que mensagens como esta são importantes e precisam continuar. Nos comentários, sinta-se à vontade para compartilhar uma reflexão, uma experiência ou simplesmente deixar um amém. Sua palavra pode ser a força que outra pessoa, lendo em silêncio, precisava encontrar hoje. Ao compartilhar, você pode estender essa luz para alguém que, assim como Helena, talvez esteja no escuro, pensando em desistir. E por fim, inscreva-se para se juntar à nossa comunidade e não perder nenhuma história de fé e restauração. Juntos, mostramos que nenhuma história precisa terminar na dor. Obrigado por ouvir.